Que bela manhã, que belo momento, quando nós cremos de fato na ressurreição de Cristo, tudo muda, nossa vida muda, tem que mudar a nossa vida, tem que ser outra vida, não pode mais ser aquela vida que nós vivíamos, mas é outra coisa, é uma passagem, é uma mudança, é uma transformação de vida. E isso acontece quando o Espírito Santo nos convence que de fato Jesus é o Filho de Deus. Ele nos convence que nós precisamos dele e ele é o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, do texto que nós acabamos de ler, que o Volney leu para nós, o texto de Lucas, nós queremos fazer algumas breves reflexões sobre o texto que são, na minha visão, muito bacanas para a gente pensar. Veja que o texto ele começa dizendo que as mulheres foram ao túmulo alta madrugada. Alta madrugada quer dizer, na visão deles, provavelmente umas 6 da manhã, que judeu não podia trabalhar antes, então eles tinham que respeitar essas leis. E aí, ele diz assim: as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. É interessante quando nós pensamos assim, por que levar óleo depois para alguém que já está sepultado? Eu nunca vi alguém fazer isso em toda a minha vida, e nem como pastor. Todos os que nós sepultamos nunca foram abertos o túmulo no outro dia para perfumar o corpo da pessoa falecida. É interessante pensar sobre isso. Como na sexta-feira não deu tempo, Jesus morreu às 3 horas da tarde, então eles só podiam sepultá-lo até às 6 horas, depois ninguém mais podia fazer nada. E aí não deu tempo para preparar o corpo de Jesus. E como lá no túmulo tinha o acesso ao corpo, tirando a pedra, elas podiam entrar, elas teriam acesso ao corpo, então elas pensaram em fazer isso, preparar o corpo de Jesus pelo domingo de manhã. Mas é interessante o perfumar o corpo de Cristo. Perfumar o corpo de Cristo. Hoje, qual é a melhor forma de nós perfumarmos o corpo de Cristo? Será que nós também vamos levar aromas e vamos perfumar o corpo de Cristo? Podemos fazer hoje. E é interessante nós pensar de que forma nós perfumamos o corpo de Cristo? Através da nossa fidelidade ao Senhor. Através do nosso servir ao Senhor. Através dos dons que usamos. O coral agora acabou de perfumar o corpo de Cristo. Acabou de proclamar que Cristo, Ele é Salvador. Ele é transformador. E aí, como é bom nós lembrarmos até o texto de 2 Coríntios 2,15, que diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Olha, tem duas situações. Por que nós somos o bom perfume para Deus em Cristo? Tanto para os que são salvos. Por que para os que são salvos? Ora, porque nós estamos aqui nos animando, nos fortalecendo, nós estamos nos ajudando, nós estamos assim dando força um ao outro para não desanimar. Então nós acabamos sendo um bom perfume um para o outro aqui dentro, no trabalho do Senhor, aqui neste mundo.
E ele diz para os que se perdem. É interessante, por que nós somos o bom perfume para os que se perdem também? No testemunho. Porque se o teu testemunho está mostrando Cristo e as pessoas mesmo assim não estão se convencendo, nós continuamos transmitindo boas coisas, a melhor mensagem que podemos levar para as pessoas, que é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro ponto bastante interessante que eu vejo nesse texto, para nós podermos assim refletir bastante nele. Vamos ser o bom perfume de Cristo aqui neste mundo. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos, e infelizmente, às vezes sem querer ofendemos, maltratamos, judiamos, recusamos algumas coisas que podíamos fazer, mas vamos continuar sendo o bom perfume. E quando a gente é um péssimo perfume, tem perdão. E o perdão de Deus nos torna de novo um bom perfume de Cristo. E aí essas mulheres então a caminho estavam perguntando quem vai tirar aquela pedra da frente do túmulo. Elas não dariam conta, porque era uma enorme pedra, era pesada. E quando elas chegam lá, a pedra já estava removida, já havia sido tirada, elas já poderiam entrar direto, se o corpo estivesse lá, e embalsamar o corpo. Então o fato da pedra ter sido removida, para nós é um grande consolo. Por que é um consolo para nós hoje saber que a pedra foi removida? Porque isso mostra que todos os nossos problemas foram removidos. Eu não estou falando de problemas corriqueiros da nossa vida aqui, como morte temporal, a morte do corpo. Isso não foi anulado, porque isso é consequência da primeira desobediência. Isso é consequência e mostra a fidelidade de Deus. Mas nós fomos livrados do maior problema, da morte eterna. Esse problema foi removido. Ele não existe mais para os cristãos. Ela não faz mais parte da vida do cristão, porque Cristo removeu. Isso não faz mais, não entra mais na nossa mente, no nosso coração, de sermos condenados. E aí a grande pergunta que muitos vacilam em responder: se você morrer hoje, você vai para o céu? Muita gente fica, mas será? Eu não sei, eu acho que eu tenho que fazer um negócio hoje ainda para ir para o céu. Que nada, não precisa fazer mais nada. Se morrer agora, está no céu. Já estamos no céu, na verdade. É isso que é consolador. É isso que anima o nosso coração. Como pastor, é bom inteirar um cristão. É bom inteirar. Bom no sentido de dizer, nós vamos se encontrar. Do que enterrar e sepultar alguém que não tem dúvida. Não sei. Mas também a gente não está para julgar absolutamente ninguém. Nós sepultamos e deixamos o que compete a Deus, que é julgar. Mas quando nós temos a certeza que levamos para o túmulo alguém que confessou a sua fé até o final, isso é muito consolador. Isso anima e fortalece até mesmo o nosso coração, e percebemos a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas, dos enlutados, porque eles são consolados com esta mensagem. A morte, então, eterna não existe, ela foi removida. O outro problema, a culpa do pecado, ele foi removido. Quando não foi anunciado o perdão, foi removido. Quer dizer, já lá
no túmulo de Cristo foi removido. A culpa do pecado de todo aquele que chega na presença de Deus e abre o seu coração é removido. Eu sei que o mundo não entende isso. Como é que pode ser perdoado e continuar pecando? Mas é isso mesmo. Lutero dizia que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. E é fato. E nós vamos continuar assim até o dia de partir desta vida. Mas nós compreendemos, nós cremos e nós sabemos da verdade. E isso basta para servir de testemunho para as pessoas lá fora. Então, pecados, a culpa do pecado, removido. Satanás é o inimigo que está ainda presente. Mas ele é um inimigo derrotado. Ele sabe que ele não vai mais vencer. Ele não tem mais possibilidade de vencer. Ele está acabado. Está decretada a sentença de Satanás. Ele sabe que quando Cristo voltar e pôr um ponto final nisso, nós nunca mais ouviremos nada a respeito dele. Acabou. E ele nunca mais pode também nos ferir, nem hoje, como filhos de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jó, um homem temente a Deus, fiel a Deus, Satanás fez de tudo para tirar ele da fé. Mas lá naquele lugarzinho especial, Satanás não chegou e não arrancou do seu coração a fé. Então Satanás é um inimigo vencido. O mundo, ora, temos muitos problemas. Inúmeros problemas no mundo. Como seria bom se os cristãos não tivessem nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, simplesmente por serem cristãos, que é exatamente a ideia que se vende lá fora. Não, por ser cristão você não pode sofrer, não pode faltar dinheiro, você tem que ter sempre, e até para abusar e pisar sobre os outros, que é essa ideia que se vende lá fora. Mas não é assim. Até mesmo porque o mundo nos oferece algumas provações e Deus nos permite passar por provações. Mas a palavra de Jesus: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, é muito consolador. Jesus venceu o mundo. A nossa carne, a nossa fé que recebemos, ela também nos coloca em briga contra a nossa própria carne, contra os prazeres da carne que vão contra a vontade de Deus. Então, mas é vencido. E em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, nós podemos vencer e lutar contra as tentações do mundo com toda a coragem e força. O versículo 8, irmãos, nos diz assim: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Olha, isso é algo maravilhoso. Quando os anjos falaram com elas, das palavras que foram lidas aqui, que era necessário isso, isso, isso e isso, aí o texto diz, elas lembraram do que Jesus tinha dito. E aquilo consolou o coração daquelas mulheres. Consolou o coração das mulheres. Olha, hoje é normal acontecer algo totalmente inesperado na nossa vida. Normal. Hoje de manhã estamos no culto, à tarde pode ser que estejamos passando por tribulações. É normal. Preocupação,
desespero, choro, enfermidades, talvez algo que vai fazer você se sentir no chão ou sem chão. Porém, quando somos lembrados das palavras de Jesus, isso nos consola, nos fortalece e nos dá direção. Sabe o que isso para mim mostra? E que é muito importante como povo de Deus, enquanto alguns dizem, não, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus na minha casa, eu não preciso ir na igreja. Agora, essa semana eu vi uma frase, que as igrejas não precisam estar lotadas, mas as pessoas precisam estar lotadas de Deus. Parece na minha visão, é uma contradição. Porque se nós somos povo e filhos de Deus, isso nos faz reunir. O Espírito nos une na mesma fé, no mesmo testemunho, na mesa do Senhor. O Espírito nos une. Como é que eu quero viver longe daquele povo de Deus? Como é importante nós caminharmos juntos. Por quê? Quando você estiver preocupado, aflito, sem chão, chega o seu irmão, bate no seu ombro e diz, lembra do que Jesus disse? Agora faz um exercício na sua mente, quantas vezes vocês passaram por aflições e alguém bateu no seu ombro e disse, lembra do que Jesus disse? E aquilo trouxe paz para você. Aquilo deu direção, aquilo disse assim, esse é o caminho, então nós vamos continuar nesse caminho. Isso anima o coração da gente. Então, irmãos, lembram das palavras de Jesus. Todos os dias, se alimentem delas, porque isso vai acalmar o coração, vai fortalecer a fé, vai nos unir como povo de Deus, caminhando na mesma direção, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, andar juntos como povo de Deus é maravilhoso. Que nesta Páscoa, irmãos, festejemos, hoje e quantas Deus ainda nos permitir comemorar. Mas comemoremos sempre com os olhos fixos em Jesus, porque Cristo é o motivo da Páscoa, é a razão da Páscoa. Cristo é a razão da passagem da morte para a vida. E grande é o nosso Deus, Deus forte e poderoso. Amém.